Agora sim, faltam menos de 2 semanas pra luta do Poatan com o Khalil Rountree, faltam 13 dias pra ser mais exato, e eu vou falar um pouquinho do que eu acho que vai rolar nessa luta, do medo que eu tenho uma pulguinha atrás da orelha com essa luta aí, e eu vou contar pra vocês por quê. Fica aí. Galera, deixa o like no vídeo, 1, 2, 3, clica aí, não esquece. Depois se não gostar, volta e deixa o dislike, não tem problema. É importante, ajuda o canal, impulsiona o canal. Toda vez que eu peço, vocês deixam um like, o YouTube impulsiona o vídeo. Então, ó, dá essa moral pra gente aí, beleza? Bora pro vídeo. Tá quase chegando a hora, Poatan já tá em Salt Lake City faz umas 2 semanas, e ele tá fazendo tudo certo. Ele chegou lá antes, e aí eu vi um pessoal comentando... nos posts dele, tipo, porra, não te vejo treinando, só passeando, fazendo corridinha. Gente, ele tá fazendo exatamente o que ele precisa fazer em Salt Lake City. O treino já foi. O treino pra essa luta já passou. A hora de camp, de treinar duro, foi lá em Connecticut, porta fechada, na academia, tá tudo certo. Em Salt Lake City, ele só precisa acostumar o corpo com a altitude. Lembra aqueles jogos de futebol, quando os caras vão jogar na Bolívia, em La Paz, você lembra disso? Que os caras têm que chegar um mês antes por causa da altitude, que senão cansa. Salt Lake City é a mesma coisa, a altitude lá mata. Eu tive lá no UFC, que o Borrachinha lutou com o Luke Rockhold, eu não lembro agora quem que foi a luta principal desse evento, mas eu lembro que todo mundo morreu no gás e ninguém tinha entendido por quê. E aí os caras falaram assim, aqui é alto, né? E a verdade era essa. Era a altitude, é um sério fator lá, isso mina o gás dos caras. Na luta do Poatan com o Khalil vai precisar de muito gás, porque os caras não fazem grappling, não vai ter aqueles clinch de wrestling na grade e tal, mas a gente tá esperando 5 rounds de porrada em alto nível, em altíssimo nível. Khalil é muito bom de trocação, a gente não pode subestimar esse cara. Tem que tomar muito cuidado, porque... a única coisa que me incomoda nessa luta é que tá todo mundo assim, tipo, já ganhou, aquela sensação de Poatan vai passar o carro e vai atropelar o cara. Eu acho que ele vai vencer também. Eu só acho que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o Khalil. E eu não tô querendo dizer que o Poatan não tá. O Poatan deve estar respeitando e muito o cara. O cara é da trocação, o cara é bom de trocação. Só que quando a gente fala o cara tem um bom nível de trocação, o cara é alto nível de trocação, a gente não pode ignorar que o Poatan provavelmente tá um nível acima, outra prateleira quando se fala de trocação desses caras todos aí do UFC. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, qualquer coisa que o Khalil puder trazer de surpresa pro Poatan, não vai ser surpresa, porque o Poatan provavelmente vai conseguir entender e ver o que o Khalil tá trazendo de perigo pra ele. De repente, até por esse motivo, eu vou arriscar dizer aqui que não vai ser uma luta avassaladora. De repente a gente vai ver ali 5 rounds de trocação, cuidadosa, cautelosa, tipo um jogo de xadrez, assim, porque o Poatan não vai querer errar, e o Khalil menos ainda, e o Poatan vai estar sempre um passinho à frente do que o Khalil vai fazer, e o Poatan vai meio que anular as armas do Khalil. Faz sentido? Vocês conseguem acompanhar a minha linha de raciocínio aqui, dizendo isso? Eu não tô dizendo que vai ser uma luta chata, eu tô dizendo que vai ser, por exemplo, de repente uma luta técnica. Tipo a primeira luta que a gente viu com a Adesanya, que é bem cadenciada, mas com vantagem pro Poatan, tá? Eu não acho de forma alguma que o Khalil vai conseguir se impor ao Poatan ou encaixar o jogo dele melhor que o Poatan. Eu tenho umas estatísticas, inclusive, aqui sobre os dois, uma comparação que é feita pelo UFC, que eu quero ler pra vocês. Eu vou jogar na tela aí, ó. Fica olhando. A primeira linha aí, a gente tem o número de vitórias e derrotas de cada um, né? Poatan com 11 vitórias, 2 derrotas, o Khalil Rountree com 14 vitórias e 5 derrotas. A média de tempo de luta do Poatan é de 9 minutos e 39 segundos, ou seja, tipo 2 rounds, né? E a do Khalil Rountree é de 7 minutos e 50 segundos. Um round e meio, né, vamos dizer assim. De qualquer forma, os dois ali estão acostumados aí pros dois primeiros rounds, né. O Poatan aqui nessa ficha do UFC tá dizendo que ele é 6'4", que isso em centímetros é 1,93. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho 1,92 e ele é bem mais alto que eu, então ele não tem 1,93. O Poatan deve ter 1,96, 1,97... no mínimo, tá? Daí pra cima até, 1,98, de repente o Poatan é bem alto. E o Khalil Rountree, eles estão marcando aqui como 6'1", que é mais ou menos 1,85.
Ou seja, o Khalil também pode ser um pouquinho mais alto, mas não vai fazer muita diferença, porque a diferença de altura dos dois é bem grande, tá? Aí na parte do peso, né, os dois vão estar com o mesmo 205 libras, porque é o peso oficial da divisão, que isso dá 93 quilos, 92,99 quilos. E aí, logo abaixo do peso, vocês estão vendo aí que é envergadura, 79 inches, que é 2 metros mais ou menos, um pouquinho assim mais de 2 metros de envergadura. Então também tem vantagem aí. Agora, a vantagem mesmo, olha isso, quando a gente vai para a parte de baixo ali, falando dos strikings, o Poatan entrega 5,23 golpes por minuto, em média, enquanto o Khalil entrega 3,84. E a precisão do striking, a diferença é brutal, ó, 63% de precisão nos strikings do Poatan contra 39% do Khalil Rountree. E aí, o tanto de golpe, o Poatan também absorve menos golpes do que o Khalil. O Poatan absorve 3,51 golpes por minuto, enquanto o Khalil absorve 4,18. Então é uma combinação ótima, porque o Poatan entrega mais golpes por minuto, e o Khalil recebe mais golpes por minuto. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer um pouco do que a gente já sabe. O Poatan tem vantagem nessa luta. Ele tem vantagem técnica e ele tem vantagem no papel. Ele é mais alto, tem envergadura maior, ele acerta mais golpes com precisão do que o Khalil. Agora, a gente não pode entrar nesse ritmo de oba-oba, nunca. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente não pode fechar o olho e achar que o Poatan vai passar o carro, porque o Khalil é um cara perigoso, e apesar de eu ter certeza que o Poatan vence essa luta, eu arrisco a dizer que essa luta pode de repente ir até pra uma decisão, porque vai acabar sendo uma luta muito técnica. O Poatan pegando essa luta de última hora, ele tem consciência de que tem muito mais por vir e lutas muito maiores por vir. Então eu acho que aceitando essa luta de última hora para salvar o evento, eu acho que ele não vai querer se expor tanto, ele não vai querer arriscar tanto, porque não tem por que arriscar tanto. Faz o arroz com feijão ali que vai ser suficiente para vencer o Khalil. O Khalil, do outro lado, tá fazendo a luta da vida dele. Então, de repente, ele é um cara que pode vir mais agressivo para cima, ele é um cara que pode vir querendo mais do que o Poatan, entendeu? A vitória, buscando mais. Isso daí pra gente é uma ótima notícia, porque aí o Khalil vai se abrir e a chance do Poatan conseguir conectar um golpe, ver uma abertura ali e acabar com a luta mais cedo é muito maior. Agora, eu não tenho certeza absoluta se isso vai acontecer, entendeu? Então, se o Khalil chegar cuidadoso, sabe, receoso, essa luta eu não acho que o Poatan se abre pra ir buscar o nocaute nessa luta, porque não faz sentido ainda, sabe? O Khalil, eu acho que o Poatan, ele entende que ele consegue vencer essa luta sem se expor, sem se machucar. Eu ainda tenho uma pontinha no fundo do coração, assim, que diz que o Poatan ainda pode ser o reserva. Eu sonho com isso, né? O Poatan ser o reserva da luta do Stipe com o Jon Jones. O último vídeo que eu soltei aqui no canal foi falando exatamente sobre isso, que nem o Jon Jones, nem o Stipe aceitariam lutar com o Tom Aspinall de última hora. Isso é fato, isso não vai acontecer. Ele é reserva pra cego ver só, porque eles não vão, ninguém vai aceitar lutar com esse cara de último minuto. Primeiro o Jon Jones jamais aceitaria, porque quando você para pra falar sobre estilos de luta, o Tom Aspinall traz um estilo completamente diferente do Stipe. E o Stipe, apesar do Tom Aspinall trazer relativamente um estilo de luta mais parecido com o Jones, é um risco que o Stipe não precisa querer, né? O Stipe tá fazendo a última luta da carreira dele, certeza, e eu acho que ele só topou essa luta porque contra o Jones ele acha que ele consegue ganhar na trocação. O Jones tá topando essa luta porque eu acho que ele vê uma facilidade técnica pra ele levar essa luta pro chão e finalizar, meio que como ele fez com o Ciryl Gane. Então, rola uma troca de favorecimentos aí, né? A trocação do Stipe é bem melhor que a do Jones e o wrestling do Jones é bem melhor do que o Stipe. Então, cada um acha que vai ter uma vantagem numa hora dessa. Quando você pega o Tom Aspinall, que é um cara que tem uma trocação boa e um grappling bom, nenhum dos dois vai querer se arriscar de última hora. É aí que entra o Poatan. O Poatan, eu tenho certeza que o Stipe lutaria com o Poatan e o Jon Jones lutaria com o Poatan se precisasse de uma reserva. Só que o Poatan não pode estar machucado. O Poatan, se ele se expor, se ele fizer 5 rounds de guerra com o Khalil, vai lutar dia 5 de outubro. Ele não vai estar pronto para lutar um mês depois, em novembro. Entendeu? Então, eu ainda tenho uma pontinha. Principalmente porque caiu hoje, ou ontem, né, a luta do Volkov com o Ciryl Gane. Eu já ouvi um zoom por aí, online, óbvio, nada de fonte oficial, tá? Eu vi por aí umas páginas dizendo, olha, e se o Aspinall entra pra pegar essa luta de última hora?
De repente dá, porra, é peso pesado. Se ele tá treinando pra novembro, ele tá treinado pra outubro. Faz sentido? Peso não é um grande problema. Então, ele poderia sim pegar, ainda mais que pra ele lutar com você, porra, faca e o queijo na mão ali e fala, meu irmão, vai lá e faz teu sanduíche, né? Porque o Jones deu o gameplay todinho do que fazer e como ganhar. Então eu acho que seria uma vitória fácil pro Tron Aspinall e, além de tudo, impulsionar mais ainda o hype pra luta de novembro, apesar dele não ir de reserva. Eu acho que todo mundo falando que ele é o reserva até a hora que os dois oficialmente negarem. A hora que o John Jones falar não e o Stipe falar não, o UFC vai ter que anunciar um outro reserva. E aí que eu fico com aquela pontinha no fundo do coração que pode ser o Poatan. Vamos esperar. Eu acho que oficialmente isso jamais aconteceria nesse momento. Dana White já falou um monte de vezes que não. Poatan e John Jones se encontraram, falaram que podem treinar juntos e tal. Mas quem manda no final das contas, quem decide isso é o UFC. Se os caras chegarem pro UFC e falar, olha, esse cara a gente não vai lutar, nem o Jones nem o Stipe, o UFC vai ter que arrumar um outro cara. Ah, mas o Poatan conversou com o Jones na esfera e eles se abraçaram e ele falou que queria treinar com ele e o Jones convidou ele pra treinar, eles vão treinar junto, eles são amigos. Eles são amigos ali naquela hora. Se a semana que vem o Poatan falar eu vou subir pros pesos pesados, eu tenho certeza que o Jones não convida ele mais pra ir lá pro camp e vice-versa, entendeu? Então não se enganem pelas cortesias públicas. Se tiver algum risquinho desses caras lutarem, ninguém vai treinar com ninguém ali, não se preocupa. Escreve o que eu tô te falando que isso não vai acontecer. Agora, eu quero saber o que vocês acham, quero saber o que vocês acham. Se o Volkov saindo dessa luta, o Aspinall pode entrar de substituto. Se existe no coração de vocês também, igual existe no meu, uma chancezinha do Poatan ainda ser o reserva para a luta do Jones, se tudo correr bem, óbvio, né, em Salt Lake City. E, finalmente, a opinião de vocês sobre a luta do Khalil com o Poatan. Como é que vocês acham que essa luta se desenrola? Vocês acham que o Poatan nocauteia, que o Khalil nocauteia? Ó, batendo na madeira aqui para isso não acontecer. Me fala aí o que vocês acham, beleza? Eu quero saber, eu leio todos os comentários de vocês, então vai assistindo, conforme, se eu falar alguma coisa que vocês não concordam, já comenta ali também. Tudo que vocês comentam aí eu leio, eu gosto de ler o comentário de vocês, adoro saber o que vocês estão pensando, o que tá passando na cabeça de vocês, então deixa o teu comentário aí, eu sempre respondo, eu leio tudo, e é isso. Me fala aí o que vocês acharam, beleza? Um abraço, até o próximo.